a renovação de contrato. E no momento, as grandes questões que impedem as conversas de avançarem são o tempo de contrato e a incerteza por um retorno em alto nível, Rafa. A gravidade da lesão do Bruno Henrique, né, assusta o departamento médico do Flamengo, mas a recuperação está indo muito melhor do que esperado, tanto que o Bruno Henrique pode retornar antes do fim do primeiro semestre de 2016, que seria o prazo mínimo. Mesmo assim, o Flamengo age com cautela e tenta costurar o melhor acordo possível para ambas as partes. Bruno Henrique está com 32 anos e, por seu estilo de jogo, depende muito do aspecto físico para ter boas atuações. Rafael Smith, lembrando que o Bruno Henrique está recuperando, e aí ninguém consegue dizer como é que ele vai voltar, Rafa. Como ele vai voltar? Vai ser o Bruno Henrique antes da lesão, voando baixo, ponta, correndo? Vai ser um Bruno Henrique mais pesado, mais atacante, mais centroavante? Como nós não temos essa segurança e o Flamengo muito menos, apesar deles terem uma previsão maior, o Flamengo já se movimenta para buscar uma renovação, mas aí o tempo de contrato pega. Se ele voltar bem, 1 ano é pouco. Se ele voltar mal, 1 ano é muito. Então, a renovação de contrato, ela está pegando nesse ponto aí, Rafael, e eu queria a sua opinião sobre a renovação de contrato de Bruno Henrique. A favor, contra? Qual seria a sua condição? Legal. Bom, essa eu acho que é uma renovação muito difícil. Eu acho mesmo, porque a gente tem um Bruno Henrique de memória, um jogador que o Bigode até gosta de falar isso. O Bruno Henrique de 2019 é o maior jogador da era Landim no Flamengo. Obviamente, há possíveis questionamentos, alguns podem achar que foi o Arrascaeta, outro o Gabigol, mas o Bruno Henrique foi um dos pilares desse grande time do Flamengo que a gente viu nos últimos anos, mas qual é o Bruno Henrique que o Flamengo renovaria o contrato hoje? A verdade é que nem o Flamengo sabe. A verdade é que é uma renovação baseada numa expectativa. Essa negociação de agora é puramente baseada em expectativas, porque como o Arthur salientou, a gente não sabe como o Bruno Henrique vai voltar, e a reportagem eu acho que foi muito feliz quando fez a ressalva de que o Bruno Henrique é um jogador que depende da capacidade física. Ele não está longe de ser somente um corredor, mas ele é um cara que tem na velocidade, na impulsão, no arranque, uma parte fundamental do jogo dele. E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber, Bruno Henrique volta fisicamente parecido com o Bruno Henrique que a gente conheceu antes da lesão, ou ele voltará com menos velocidade, menos mobilidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, caso o Bruno Henrique volte com menos capacidade física, até que ponto ele vai conseguir se reinventar e se tornar um jogador para conseguir ser útil de uma outra maneira? Muitos jogadores fizeram esse tipo de movimento ao longo da carreira. A carreira vai passando o jogador, ou porque não tem a mesma capacidade física, ou porque tem uma sequela de alguma lesão mesmo, acaba mudando o estilo de jogo e ainda assim consegue ser muito útil. No caso do Bruno Henrique, eu já até expus essa opinião aqui. Eu sei que existe algum risco nela, mas é o que eu faria se eu fosse a direção do Flamengo, tá? Primeiro o Bruno Henrique volta, depois ele joga. E aí a gente vai observar o jogo do Bruno Henrique sem exigências estratosféricas, exigências de acordo com o jogador que está voltando de um longo tempo de inatividade, e em conjunto com o departamento médico, aí o Flamengo vai poder traçar com um pouco mais de segurança uma renovação que proteja o Flamengo. Porque a gente pode estar falando de uma lesão que vai impedir o Bruno Henrique de voltar a ser o grande jogador que ele foi. E aí, como o Arthur falou, e aí, qual o tempo de contrato? 1 ano, eu acho interessantíssimo. Só não sei se o Bruno Henrique vai querer. Mas 1 ano, pelo que o Bruno Henrique pelo que o Bruno Henrique já mostrou, se fosse 1 ano de renovação, eu renovaria agora. Por 1 ano só, eu acho que vale o risco. Antes do Bruno Henrique poder assinar um pré-contrato. Eu acho. Mas aí eu não sei se o Flamengo vai conseguir compor com ele dessa forma, porque é um jogador de 32 anos que quer se proteger também. O jogador ele vai pensar do lado dele. O Bruno Henrique, ele não sabe como ele vai voltar. Ele não sabe se ele vai ser o Bruno Henrique de antes. Então, se ele puder se blindar
com um contrato de 2, 3 anos, ele vai estar muito melhor financeiramente, pensando na vida financeira pessoal dele. Então, para mim, o que eu gostaria que o Flamengo fizesse, não sei se será possível, mas o que eu gostaria que fizesse. Bruno Henrique volta a jogar, Bruno Henrique vai ter uma sequência, o Flamengo vai conseguir entender o que é esse novo Bruno Henrique, para aí sim renovar com esse novo jogador que a gente só vai conhecer a hora que ele voltar. Por enquanto, o Bruno Henrique é um ponto de interrogação. Mas só uma ressalva, tá? O Bruno Henrique, ele vale o benefício da dúvida. A gente tem que dar o benefício da dúvida ao Bruno Henrique em algum momento. Na dúvida, eu acho que renova. Por tudo que ele já mostrou. Por ser um jogador decisivo, pela capacidade dele. Mas eu acho que para ficar mais seguro para o Flamengo, eu gostaria de ver o Bruno Henrique jogando primeiro. Mas tem muita coisa envolvida, né, Arthur? Daqui a pouco o Bruno Henrique pode assinar um pré-contrato. E aí, você vai deixar o Bruno Henrique assinar um pré-contrato? Vai deixar ele reforçar o Palmeiras? Vai deixar ele reforçar o Atlético? Vai deixar ele reforçar o Fluminense? Ainda que eu acho que ele não tem interesse em fazer esse movimento, tá? Acho que, havendo alguma movimentação de outro clube, acho que o Flamengo teria preferência do Bruno Henrique por tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos. Mas é uma decisão muito difícil. E eu vou falar uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui. Eu acho que muitas vezes o Flamengo se deixa agir por gratidão. Gratidão é pouco para a gente contratar um jogador. Muito pouco. Você precisa saber quais são as reais condições do jogador. Eu sou muito grato ao Bruno Henrique, mas uma eventual renovação de contrato não pode se dar baseado somente em gratidão. Você tem que estar ciente que o jogador vai poder performar no próximo ano, 2 ou 3. Mas questão muito difícil. Questão muito difícil, Rafa. Eu estou tentando buscar uma imagem aqui do Bruno Henrique, mas não estou achando. De quando ele assustou a gente, né, acima do peso. Não acima do peso, mas com o rosto, né? O rosto bem diferente, né? Com o rosto meio cheinho. E muita gente falou, né? Falou, pô, não, de repente isso pode ser remédio, pode ser uma série de fatores, e eu nem discordei, nem concordei, porque para mim tanto faz, né? É um fato que o cara tá parado, ficou 9 meses parado, e aí, irmão, se você parar aí na sua casa uma semana, ficar sem poder fazer nenhum tipo de atividade, nem sair da cadeira, sair da cama, por exemplo, você vai ficar igual, velho. Ou pior, né? E aí, eu peguei as imagens do treino da semana, Rafael, para trazer aqui para a galera do nosso chat e para a galera que assiste, né, logicamente, que eu espero que quem está no chat também esteja assistindo, nunca duvide dessa galera, mas eu peguei 2 fotos do treinamento da última semana, tá? E essa aqui, ó, ela é da semana passada, já com o rosto, né, bem mais magro do que a galera viu, né? A galera viu quando ele estava inchado, né? Eu não vou chamar de gordo, não, porque para mim aquilo não era gordura, era inchado. O Maluco Beleza fala uma coisa que eu concordo, que é a parada do corticoide, né? Ou de qualquer outro tipo de medicamento. Então aí já está muito menos inchado. E esse é o treino de ontem. Sinceramente, vamos lá. Eu não sou a mãe de Ná, até porque, né, a mãe de Ná está no céu. Deus o tem. Deus a tem. Mas eu não prevejo o futuro. Mas o tanto que eu tô achando que esse cara vai voltar voando não tá no gibi. Eu acho que o Bruno Henrique é um cara absurdamente diferenciado, é um cara extremamente profissional, é um cara extremamente dedicado. Eu acho que esse cara vai voltar tão veloz quanto era. Lógico, ressalva. Não estou dizendo que quando o Bruno Henrique tiver o seu primeiro jogo relacionado, ele vai entrar e vai dar um pique de 120 metros. Não estou falando isso. Mas estou falando que gradativamente, exatamente o que o Luan Eloy falou, o cara vai voltar com sede. É isso que eu espero. E eu acho que ele vai voltar com essa gana, mesmo não sendo um gênio, ô John, que eu acho que ninguém vê o Bruno Henrique como gênio. Mas eu acho que todo mundo vê o Bruno Henrique como um craque esforçado, um cara que valoriza a camisa, um cara que respeita a camisa. Né? Ele fez isso em todos os anos aí com a camisa do Flamengo, desde 2019. Então,
é a minha expectativa, que, como diria o poeta Alan Garcia, é a mãe das frustrações. A minha expectativa com o Bruno Henrique está enorme, gigantesca a expectativa com o Bruno Henrique, porque eu acho que, do jeito que ele está treinando, fininho do jeito que já está, ainda longe um pouco, né, do retorno para os campos, eu acho que sim, o lado profissional dele e a vontade e a saudade de exercer a profissão vão fazer, sim, o Bruno Henrique querer. Lógico, né, tem a questão médica. O que significa a questão médica? O Bruno Henrique pode estar 100%, mas no treinamento ele vai lá e faz um movimento e sente. Isso pode acontecer. O Rodrigo Caio foi assim. O Rodrigo Caio, se você perguntar hoje para o Flamengo, ele está 100%. Rodrigo, como é que está o Rodrigo Caio? 100%. Inclusive, o Rodrigo Caio é assunto dessa live ainda. Como é que ele está? Ele está 100%. Só que se o Rodrigo Caio, no treino, ou no jogo, ou em qualquer momento, em casa, para matar uma barata, se ele girar a perna de um certo modo, numa certa velocidade, ele pode sentir um desconforto e esse desconforto trazer para ele mais 4 meses de estaleiro. Então, faz parte se isso acontecer com o Bruno Henrique. Eu espero que não aconteça. Agora, tirando isso, o Bruno Henrique voltando, igual o Rodrigo Caio está voltando, o que eu quero dizer com isso, Rafa? A fisioterapia já autorizou o cara a ir para o gramado. Então, pronto. Aí, os primeiros treinos do gramado vão, aprovar o Bruno Henrique a ser relacionado. Pum. A partir do momento que ele está relacionado e que ele vai para o banco de reservas, que ele pode ir para o jogo, significa que ele já está em condições. Então, se ele voltar em condições, para mim, volta voando, tá? Voltando em condições, ele volta voando. Então, por conta de todo esse giro que eu dei de informação, de fala na cabeça de vocês, eu digo que renovaria sem pestanejar com o Bruno Henrique, porque o que aconteceu com o Bruno Henrique foi uma fatalidade. É um cara que é um ídolo, que estava no seu alto nível e que foi prejudicado por uma entrada. Que nem a faltosa foi, né? Nem a faltosa que eu digo assim, o árbitro nem deu falta, né? Não deu nem amarelo. Tirou o Bruno Henrique aí por quase 12 meses, quase um ano. Então, eu não acho justo. Eu concordo demais com o Rafael. Concordo demais, velho. Concordo demais. Que a gente não pode chegar pro cara e falar, dá aqui um abraço. Dá aqui um abraço, você merece uma renovação, porque, você foi parça, entendeu? 2019 honrou o manto, 2020 honrou o manto, 21 honrou o manto, entendeu? Vem cá, dá um abraço pro pai. Eu sei que isso tá errado, a gente não pode fazer isso. Mas com o Bruno Henrique e pela forma que isso foi parada, eu faria. Por quê? Porque se isso não acontece, aí eu vou falar o se, que eu odeio falar o se no futebol. O se não existe no futebol, mas eu vou ter que usar o se aqui. Que se o Bruno Henrique não machuca, se o Bruno Henrique voa em 2022, não vou entrar no mérito de seria campeão do que foi, não vou entrar nesse mérito. Mas se o Bruno Henrique faz um 2022 a lá Bruno Henrique, essa renovação já teria acontecido. O Flamengo não esperaria entrar no último ano de contrato para ter 6 meses de risco do cara assinar um pré-contrato para fazer isso. O Flamengo já teria renovado. Então, como não foi culpa dele, como isso infelizmente aconteceu, eu renovaria pelo histórico do Bruno Henrique, sim, porque o Bruno Henrique é um cara diferenciado e o pior de tudo, né, além de ser... eu não quero usar a palavra gratidão, não, Rafa, igual você usou, apesar de eu concordar, mas não só pela essa gratidão, mas principalmente pelo meu receio de vê-lo reforçar outra equipe gratuitamente. Então, por conta disso, sem pestanejar, eu arriscaria um contrato de 2 anos.